Olá, boas para todos vós. Já há um tempinho, não é, que estou privado da vossa companhia, assim em direto. Mas então, hoje vamos então nos reunir, entre aspas, não é, aqui um pouquinho. E então vamos falar um pouco sobre rebeldia e andar na famosa contramão do mundo. Lembrando que a verdade, né, ela sempre foi encontrada por indivíduos, né, e nunca por grupos. E poucos realmente pensam nisso, meditam nisso. Pensam porque esses sempre foram considerados rebeldes na altura, mas depois, né, foram idolatrados mais tarde. E se pensarmos assim em alguns nomes que vêm à mente quando se pensa nisto, não é? Podemos lembrar de Jesus, de Buda, de Pitágoras, de Apolónio, de Sócrates, não é? Nomes que na altura foram considerados rebeldes, foram postos à margem deste mundo e durante um bom tempo não foram muito bem vistos, né? Mas claro, como tudo na vida, né, os seus seguidores, né, os seus discípulos, mais os discípulos dos discípulos, né, depois então criaram religiões poderosas, correntes, filosofias, grupos, e um sem fim, né, como nós conhecemos até hoje, bastante só falar destes nomes. Mas sempre lembrando que nenhum destes, não é, pertencia a nenhuma religião, a nenhum grupo político, nada disso. Foram apenas livres pensadores, garimpeiros, exploradores da verdade e, e que realmente deixaram algo aqui para o seu próximo, né, construir em cima disso. Então as qualidades do rebelde, né, são multidimensionais. Portanto, as suas qualidades não ficam apenas nesta dimensão, não é? Conseguem ultrapassar, não é? Porque eles geralmente vivem acima desta dualidade. Não sempre, não é? Mas quando podem, aí estão eles. Então, primeiro, o rebelde não acredita em nada a não ser na própria experiência. O rebelde não acredita em nada a não ser na sua própria experiência. A verdade dele é a única verdade. Nenhum profeta, nenhum Messias, nenhum Salvador, nenhuma Santa Escritura, nenhuma tradição antiga pode lhe dar essa verdade. Eles podem falar sobre a verdade, podem fazer muito estardalhaço sobre a verdade, mas saber sobre a verdade não é conhecer a verdade. Saber sobre a verdade não é conhecer a verdade. Saber sobre a verdade é o mesmo que tecer comentários em torno dela. Mas quem fica em torno nunca chega ao centro. O rebelde não tem sistema, nem crença. Crente ou ateu, hindu ou cristão, nada disso. Não se atenha a crenças, dogmas perfeitos, preceitos, não tem expectativas nem desejos. Ele é um investigador, um buscador, um explorador, um garimpeiro. Mas é preciso entender algo bastante sutil. O rebelde não é um egoísta. Jamais. O egoísta também não quer pertencer a nenhuma igreja,
a nenhuma ideologia, a nenhum sistema de crenças. Mas a razão para ele não querer pertencer é completamente diferente da razão do rebelde. O egoísta não quer pertencer porque pensa demais em si mesmo. Ele é egocêntrico, só consegue ficar sozinho. O rebelde não é egoísta. Ele é totalmente inocente. A sua descrença não é uma atitude arrogante, mas uma abordagem humilde. Ele está simplesmente dizendo: a menos que eu encontre a minha própria verdade, todas as verdades que emprestei dos outros são como um fardo para mim. E eles não vão me libertar. Posso me tornar uma pessoa instruída, mas não conhecerei nada com o meu próprio ser. Não serei testemunha de nenhuma experiência. O rebelde não pertence a nenhuma igreja, a nenhuma organização, porque não quer ser apenas um imitador. Ele quer permanecer puro e imaculado para que possa buscar sem nenhum preconceito, de modo que possa permanecer aberto e sem nenhuma ideia pré-concebida. Mas toda a abordagem é de uma pessoa humilde. Um rebelde respeita a sua própria independência e também respeita a independência de todas as outras pessoas. Um rebelde respeita a sua própria independência e também respeita a independência de todas as outras pessoas. E respeitar é compreender, é pôr-se no lugar das outras. Ele respeita a sua própria divindade e respeita a divindade de todo o universo e de todos os multiversos. Todo o universo é o seu templo. E ele é o templo do universo. É por isso que ele abandonou os pequenos templos feitos pelo homem. Todo o universo são as suas sagradas escrituras. E por isso é que ele abandonou todas as sagradas escrituras escritas pelo homem. Mas não é por arrogância, é para empreender uma humilde busca. O rebelde é tão inocente quanto uma criança. Só voltando lá, a ser como uma criança, é que podemos depois subir. A segunda dimensão será não viver no passado, que não existe mais, e não viver no futuro, que não existe ainda, mas viver no presente com a máxima consciência e espírito alerta que se possa conseguir. Em outras palavras, viver consciente no momento, ser amigo da realidade. Normalmente vivemos como sonâmbulos. E o rebelde tenta viver uma vida de consciência. A consciência e a coerência é a sua religião. A consciência é a sua filosofia. A consciência é o seu modo de vida. A terceira dimensão é o que o rebelde não está interessado em dominar os outros. O rebelde não está interessado em dominar os outros. Ele não tem avidez pelo poder, porque essa é a coisa mais feia, negativa, miserável deste mundo. A avidez pelo poder destruiu a humanidade e não permite que ela seja mais criativa, que seja mais bela, que seja mais saudável,
que seja mais inteira, unida, fraterna. E é essa avidez pelo poder que acaba levando aos conflitos, às competições, à inveja e, finalmente, às guerras, aos massacres, né? A chamada intolerância. E a pior é a religiosa, claro. A avidez por poder é a base de todas as disputas. Se você observar a história humana, toda a história humana não passa de uma história de guerras atrás de guerras, de confrontos atrás de confrontos, de intolerâncias atrás de intolerâncias. Sempre o ser humano matando, trucidando, torturando o ser humano. As razões mudaram, mas a mortandade continua. Parece que as razões são apenas desculpas. O facto real é que o ser humano gosta de matar, gosta de torturar, gosta de dominar. E um rebelde vive simplesmente no momento, com percepção, sem nenhum desejo de dominar. Ele não tem qualquer ânsia do poder, ou pelo poder. É um cientista da alma, e esta é a quarta dimensão. Assim como a ciência usa a dúvida, o ceticismo, a investigação, ele usa os mesmos métodos para a busca interior. A ciência os usa para a realidade objetiva. Ele os usa para a sua própria subjetividade. Mas ele não condena a dúvida, não condena o ceticismo, não condena a desobediência, não condena uma abordagem descrente da realidade. Ele mergulha dentro do seu próprio ser com uma mente científica. A religião do rebelde não é supersticiosa, é científica. A sua religião não é uma busca de Deus, porque começar com Deus significa que você já aceitou a crença. E se aceitou a crença, a sua busca está contaminada desde o início. Ou seja, você auto-sabotou ainda antes de iniciar a procura, a exploração. O rebelde penetra no seu mundo interior de olhos abertos, sem nenhuma ideia do que está procurando. Sempre sem preconceitos. O preconceito é a morte de tudo. Ele continua polindo a sua inteligência, continua tomando e tornando o seu silêncio mais profundo, a sua meditação mais profunda, para que o que é que esteja oculto dentro dele venha à superfície. Mas ele não tem ideias preconcebidas sobre o que está procurando. O rebelde vive uma inocência infantil. E a inocência é o mais misterioso dos fenómenos. Ela abre as portas de todos os segredos da vida. Só uma pessoa rebelde é realmente revolucionária e é verdadeiramente religiosa. Mas ela jamais, ela nunca criará uma organização, nunca criará um séquito, ela não cria igrejas, religiões, partidos, nada, nada. Já viram uma criança criar isto? Uma criança criar uma organização, né? Um séquito? Né? Não, não é? Por isso, o tal de ser como as crianças. Né? Mas é possível que rebeldes possam ser companheiros de viagem. Né? O que não quer dizer que a pessoa não criar um grupo, uma organização,
não possa ter amigos, ter conhecidos, não andar com alguém, não é uma chamada, né, para o isolamento, né, para a solidão, como o egoísta, como vimos lá atrás, mas sim é um caminhar sem correntes, sem amarras, né? O rebelde pode ter companheiros de viagem que possam apreciar a companhia um dos outros. Apreciar a companhia um dos outros. Onde é que aí num grupo religioso, numa seita, num grupinho, né, que tem que ser tudo conforme o glorioso líder quer, deseja, aconselha, né? Onde é que podemos apreciar, né, a companhia, a variedade de caráteres, de personalidades, de temperamentos, de desejos? Onde? Onde? Quando? Sempre com aquele cutelo em cima, com aquela guilhotina pronta a cair, né, ao mínimo deslize da doutrina, né, da crença, do dogma, do grupinho. Possível, não é? Mas, quando somos os rebeldes se juntam, podem apreciar a companhia uns dos outros, podem gostar de dançar juntos, podem gostar de cantar juntos, podem gostar de chorar juntos, para sentir a imensidão da existência e a eternidade da vida em conjunto. Mas sempre cada um livre para partir a qualquer momento. Eles podem se fundir num tipo de comunhão sem ter que renunciar à própria individualidade. Pelo contrário, a comunhão de rebeldes fortalece a individualidade de todos. Porque eles se incentivam cada vez mais a cada um, né, procurar dentro de si quem sou, né, o que estou aqui a fazer, qual é o meu propósito. Incentiva cada vez mais. Ele, quando vê, quando se espelha nos outros ou quando vê os outros espelhados em si, né, mas de outra forma, de multiformas, é a maior alegria para ele. Ver um pouquinho dele no outro, mas saber que é impossível o outro vivenciar o que ele vivencia. Portanto, a comunhão dos rebeldes fortalece a individualidade de todos, nutre a individualidade de todos, dá dignidade e respeito à individualidade de todos. Então, espero que possam gostar, ter degustado aqui de um pouquinho das minhas teses, das minhas ânsias, das minhas esperanças, que foram igualmente ansiadas, experienciadas, buscadas, exploradas por tantos e tantos ao longo da história da nossa humanidade. E nunca se esqueçam que são seres humanos únicos, com necessidades únicas, e se não forem vocês próprios, se deixarem subjugar, dominar, acorrentar por outros, né, nunca, nunca, nunca conseguirão concretizar o vosso realmente propósito, né, para qual vieram aqui. Então, gostei de estar convosco. Até uma próxima e espero que sirva para algo mais aqui este ayuntamiento.